Ao longo deste ano, uma movimentação silenciosa, precisa e profundamente estratégica reconfigurou uma parte importante do tabuleiro militar europeu e, inesperadamente, colocou Brasil e Portugal no centro de uma discussão delicada que ecoa até Washington. Um pacto firmado entre Lisboa e a Embraer não apenas fortaleceu a modernização da Força Aérea Portuguesa, ele desencadeou uma leitura geopolítica que está deixando os Estados Unidos em alerta, atentos ao avanço de uma concorrente que até pouco tempo era vista apenas como um player regional. E tudo começa com um conjunto de aeronaves cruzando o Atlântico em direção ao velho continente. O que parecia ser apenas mais uma transação comercial no setor de defesa, revelou-se aos poucos um movimento de consequências muito mais amplas para o equilíbrio de poder dentro da Aliança Atlântica. No início do ano, as câmeras registraram a chegada das primeiras unidades de uma versão específica do A-29 Super Tucano, desenvolvida para cumprir rigorosamente os padrões da OTAN. Não era apenas um voo de transferência, era a evidência material de que Portugal havia apostado numa plataforma brasileira para substituir aeronaves que por décadas serviram como base do treinamento avançado militar e de missões táticas leves. As imagens da aterrissagem foram amplamente compartilhadas nas redes sociais e nos canais especializados em aviação militar. Mas poucos perceberam naquele primeiro momento o peso político por trás da cena. Esses aviões representavam o início de um ciclo muito maior, que unia interesses industriais, operacionais e diplomáticos em uma trama complexa que envolveria não apenas Lisboa e Brasília, mas toda a comunidade atlântica. A pintura característica das aeronaves, os símbolos portugueses aplicados sobre a fuselagem brasileira e a presença de autoridades militares na cerimônia de recepção sinalizavam que aquele era um momento histórico para ambos os países. Poucos meses depois, um novo capítulo desse processo ganharia destaque nas análises de defesa internacional. Mais 2 A-29N cruzaram o Atlântico em uma operação que envolveu suporte da própria Força Aérea Portuguesa, com acompanhamento de aeronaves de patrulha marítima P-3 Orion e escalas cuidadosamente planejadas em bases estratégicas ao longo da rota transatlântica. Era um reforço que consolidava o calendário de entregas e demonstrava a capacidade da Embraer de cumprir prazos, algo valorizado em qualquer parceria militar, especialmente quando se trata de fornecedores emergentes buscando conquistar a confiança de nações europeias. Para Portugal, a chegada dessas aeronaves representava um salto significativo rumo a uma força aérea mais moderna, mais interoperável e mais integrada às demandas operacionais da OTAN, permitindo participação efetiva em exercícios conjuntos e missões aliadas. Para o Brasil, era a confirmação de que sua indústria aeronáutica havia alcançado um patamar considerado seguro, confiável e tecnicamente respeitável por países de alto padrão operacional, quebrando barreiras que por décadas mantiveram fabricantes de países em desenvolvimento fora do círculo restrito de fornecedores militares para nações do Atlântico Norte. Mas o movimento mais impactante ainda estava por vir, alterando completamente o tom das discussões estratégicas. Pouco tempo depois de consolidar o recebimento das aeronaves leves, Lisboa anunciou um aditivo contratual envolvendo outra joia da Embraer, o KC-390 Millennium. Diferente do Super Tucano, o KC-390 é uma aeronave de transporte militar de médio porte que vem sendo apontada por analistas internacionais como a alternativa mais competente ao tradicional C-130 Hércules, fabricado pelos Estados Unidos há décadas e presente em praticamente todas as forças aéreas ocidentais. A escolha portuguesa por ampliar sua frota de KC
390 e, mais importante, abrir opções de compra que podem ser utilizadas por outras nações europeias por meio do governo português como intermediário, acendeu imediatamente um alerta em Washington, nos corredores do Pentágono e nos escritórios dos principais fabricantes de defesa americanos. A possibilidade de que Portugal se tornasse uma espécie de porta de entrada europeia para a tecnologia brasileira representava um cenário completamente novo no jogo geopolítico da aviação militar. No campo da defesa, nada é por acaso, e cada decisão de aquisição carrega camadas de significado que vão muito além das especificações técnicas. Quando um membro da OTAN decide não apenas adquirir mais unidades de uma aeronave produzida fora do eixo dos grandes fornecedores tradicionais, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, mas também se disponibiliza a servir como ponto de articulação para potenciais aquisições de outros países da aliança, a mensagem política é evidente. Há confiança, há interesse estratégico de longo prazo e há a percepção clara de que o fornecedor, neste caso, o Brasil, é capaz de atender padrões que antes eram considerados exclusivos dos norte-americanos e seus aliados mais próximos. Trata-se de um reconhecimento formal de que a indústria de defesa brasileira alcançou maturidade suficiente para competir em igualdade de condições nos mercados mais exigentes do mundo. Especialistas europeus afirmaram publicamente que a decisão portuguesa reflete um alinhamento natural entre custo-benefício, desempenho operacional superior e adaptação às necessidades modernas da Força Aérea local, que busca versatilidade e eficiência em tempos de orçamentos apertados. Mas nos bastidores das conferências de defesa e nas reuniões fechadas em think tanks de Washington, analistas norte-americanos enxergam uma preocupação maior e mais profunda: o risco concreto de que o KC-390 se torne uma escolha recorrente dentro da OTAN, reduzindo a hegemonia histórica do C-100 e 30 Hércules e diminuindo progressivamente o peso dos Estados Unidos no fornecimento de equipamentos militares essenciais ao bloco atlântico. Essa diminuição de influência não representa apenas perda de receita para a indústria americana, mas também redução do poder de barganha político que historicamente acompanha o fornecimento de sistemas de armas. Enquanto isso, a Embraer fortalecia estrategicamente sua presença operacional em Portugal com o apoio decisivo de empresas locais bem estabelecidas. A OGMA, Indústria Aeronáutica de Portugal, uma das mais tradicionais e respeitadas companhias aeroespaciais do país, com décadas de experiência na manutenção de aeronaves militares, tornou-se peça-chave na integração dos sistemas, manutenção especializada e ajustes técnicos exigidos pelos rigorosos padrões da OTAN. Essa parceria estratégica não apenas gerou centenas de empregos qualificados no setor aeroespacial português, mas consolidou uma cadeia produtiva robusta que atrela diretamente o futuro da frota portuguesa ao relacionamento de longo prazo com o Brasil. Um elo industrial que, segundo especialistas em geopolítica da defesa, está se tornando cada vez mais profundo e estruturalmente interdependente, criando compromissos que transcendem governos individuais e se estabelecem como política de Estado. No estilo de um documentário que acompanha os fatos ao longo de um ano, observando a evolução gradual de cada etapa, podemos perceber como cada fase desse processo foi se encaixando como peças de um grande mosaico estratégico cuidadosamente planejado. Primeiro, as aeronaves leves A-29N chegaram e iniciaram o processo complexo de conversão operacional, adaptando pilotos e mecânicos portugueses à nova plataforma. Em seguida, vieram os ajustes necessários de infraestrutura aeroportuária, a instalação de simuladores de voo de última geração, pacotes logísticos abrangentes e a integração tecnológica profunda,
que exigiu participação ativa e colaboração estreita tanto de engenheiros brasileiros quanto de técnicos portugueses. Logo depois, o anúncio da ampliação do contrato envolvendo o KC-390 colocou o acordo em um novo patamar político e estratégico, transformando-o de uma simples aquisição em um modelo potencial de cooperação para toda a Europa. E, finalmente, relatórios detalhados de bancos internacionais e casas de análise confirmaram que o impacto na estratégia comercial e no posicionamento global da Embraer foi imediato, significativo e duradouro. A Genial Investimentos, o Santander e outras instituições financeiras de peso destacaram em seus relatórios trimestrais que o interesse português fortalece diretamente o backlog da Embraer, a carteira de pedidos futuros que garante previsibilidade de receita, abrindo espaço não apenas para ganhos financeiros imediatos, mas também para futuras negociações dentro do complexo mercado da OTAN, tradicionalmente fechado a outsiders. Isso porque a aeronave brasileira tem sido consistentemente elogiada por sua capacidade multimissão excepcionalmente flexível, seus custos de operação significativamente reduzidos em comparação com concorrentes e sua performance superior em tarefas diversas que exigem flexibilidade operacional, rapidez de resposta e uso eficiente em diferentes ambientes climáticos e geográficos, desde operações no Ártico até missões em regiões desérticas. A versão narrativa desses fatos, como seria apresentada em um documentário investigativo de alto padrão, destacaria entrevistas com analistas independentes que apontam para o elemento-chave dessa equação estratégica. O KC-390 foi projetado em um período muito mais recente, incorporando desde a prancheta tecnologias já adaptadas às realidades operacionais do século XXI. Ele nasceu em um ambiente onde missões de evacuação médica aerotransportada, apoio humanitário em desastres naturais, transporte rápido de tropas e cargas pesadas, combate aéreo a incêndios florestais e operações táticas complexas precisam ser executadas por uma única plataforma de forma eficiente e econômica. Enquanto isso, o C-130 Hércules, embora extremamente confiável e comprovado em combate ao longo de décadas, carrega inevitavelmente o peso de um projeto nascido nos anos 50, dependendo de atualizações constantes, caras e complexas, para se manter relevante no ambiente operacional contemporâneo. Do ponto de vista estritamente português, adquirir mais unidades do KC-390 faz sentido tanto logístico quanto estratégico, permitindo padronização de treinamento e manutenção. Do ponto de vista americano, porém, significa perder terreno em uma arena que, historicamente, é crucial para seu domínio diplomático e projeção de poder. Não se trata apenas de vender aviões e gerar receita para empresas americanas. Trata-se fundamentalmente de manter influência política sobre a infraestrutura militar dos aliados, a escolha de fornecedores estratégicos e a dependência tecnológica que cria laços de longo prazo. Quando Portugal decide conscientemente ampliar sua cooperação com o Brasil, os Estados Unidos imediatamente percebem que esse movimento, se replicado por outros países da OTAN, especialmente nações de orçamento médio buscando otimização de recursos, pode enfraquecer uma parte importante de seu alcance internacional e capacidade de influência dentro da Aliança Atlântica. Ao longo do ano, reportagens especializadas comentaram também as preocupações levantadas sobre possíveis greves na planta fabril da Embraer no Brasil, algo que, à primeira vista, poderia afetar seriamente os prazos de entrega e comprometer a reputação da empresa em contratos internacionais sensíveis. No entanto, bancos de investimento e analistas internacionais especializados em defesa avaliaram, após análises detalhadas, que o impacto seria bastante limitado,
devido ao baixo nível de sindicalização na empresa e à capacidade demonstrada da Embraer de reorganizar sua produção sem prejuízos significativos aos cronogramas estabelecidos. Mesmo considerando eventuais ajustes trabalhistas necessários e negociações sindicais, a percepção consolidada no mercado foi de que a Embraer possui estrutura organizacional sólida o suficiente para cumprir seus compromissos internacionais, mesmo em cenários adversos. Diante desse cenário complexo e multifacetado, o pacto entre Brasil e Portugal foi sendo observado com crescente interesse por analistas de defesa em todo o mundo e, simultaneamente, com apreensão calculada em alguns círculos militares e industriais dos Estados Unidos. Alguns analistas estratégicos norte-americanos, falando sob condição de anonimato, afirmaram que o acordo poderia representar uma mudança gradual, porém consistente e estrutural, no equilíbrio de forças dentro da OTAN e na dinâmica de aquisições militares do bloco. Embora Portugal continue firmemente alinhado com os interesses estratégicos fundamentais da aliança e, evidentemente, com os Estados Unidos em questões de segurança coletiva, o fato de escolher conscientemente uma aeronave brasileira e ativamente promover essa aeronave para outros países europeus como alternativa viável é um recado político claro e inequívoco. Existe espaço significativo para diversificação de fornecedores dentro da aliança, desde que ofereçam tecnologia comprovada, custo competitivo e confiabilidade operacional demonstrada. A relação bilateral entre Lisboa e Brasília nunca foi tão intensa e produtiva, especificamente no campo militar e de defesa. O suporte técnico contínuo, a integração industrial profunda e as complexas adaptações de software e hardware necessárias para a operação plena das aeronaves dentro dos padrões OTAN foram realizadas com precisão impressionante e profissionalismo. Profissionais portugueses destacaram publicamente que a parceria é extremamente transparente, tecnicamente eficiente e livre das complicações burocráticas que às vezes caracterizam cooperações com fornecedores tradicionais, algo que facilita enormemente a confiança mútua e acelera processos. Já do lado brasileiro, engenheiros e especialistas em aviação militar celebraram entusiasticamente o fato de estar colaborando diretamente com uma força aérea europeia de alto padrão e, mais importante ainda, com uma força aérea membro pleno da OTAN, o que representa validação institucional inquestionável. Ao longo de diversas reportagens e declarações oficiais, Portugal reforçou consistentemente que a modernização de sua frota era urgente e inadiável. As antigas aeronaves Epsilon TB-30, usadas para treinamento avançado e missões leves, já estavam completamente aposentadas desde 2018, deixando um vácuo operacional crítico que precisava ser preenchido rapidamente para manter a capacidade de formação de pilotos. O A-20 e 9N surgiu não apenas como solução técnica imediata, mas como oportunidade única para ampliar significativamente a cooperação industrial bilateral com o Brasil. A parceria rapidamente se expandiu para empresas portuguesas especializadas em eletrônica embarcada, sistemas complexos de missão, aviônicos modernos e integração digital, tudo rigorosamente dentro das exigências e certificações da OTAN. Esse tipo de acordo internacional, ao contrário do que muitos observadores leigos imaginam, não envolve apenas a simples entrega física de aeronaves. Ele envolve compromissos de décadas de suporte técnico especializado, treinamentos contínuos e evolutivos, manutenção especializada de alta complexidade e, principalmente, padronização operacional que permite interoperabilidade com outras forças aéreas aliadas. Em outras palavras, ao escolher o Brasil como fornecedor estratégico principal,
Portugal vincula parte significativa e estrutural de sua capacidade militar à tecnologia brasileira por muitos anos à frente, potencialmente por décadas. Isso, em termos geopolíticos e de análise de poder, não passa absolutamente despercebido pelos analistas estratégicos dos Estados Unidos e pelos formuladores de política de defesa em Washington. Do ponto de vista documental, a narrativa avança naturalmente, mostrando especialistas discutindo a natureza específica da reação americana. O alerta nos Estados Unidos não é sobre risco militar direto ou ameaça à segurança, evidentemente. Os Estados Unidos continuam sendo, de longe, a maior potência militar do planeta e possuem dezenas de aliados solidamente estabelecidos dentro da OTAN. O alerta é fundamentalmente industrial, político e simbólico. Trata-se da constatação preocupante de que um país fora do eixo tradicional, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, está conseguindo penetrar de forma consistente num mercado extremamente competitivo, altamente protegido e historicamente dominado por pouquíssimos fabricantes estabelecidos. Alguns analistas norte-americanos, escrevendo em publicações especializadas, destacaram que o crescimento consistente da Embraer dentro do mercado europeu pode representar, a médio e longo prazo, uma mudança estrutural na forma como países da OTAN escolhem seus fornecedores estratégicos de equipamentos militares. Isso não significa necessariamente uma ruptura dramática com os Estados Unidos ou abandono de fornecedores tradicionais, mas sim uma abertura calculada para soluções alternativas que ofereçam tecnologias mais recentes, adaptadas às necessidades contemporâneas, a custos significativamente menores. O KC-390, por exemplo, tem sido consistentemente apontado em análises técnicas como mais rápido, mais moderno tecnologicamente e mais eficiente operacionalmente em várias categorias de missões do que os modelos tradicionais americanos ainda em serviço. Para países europeus, buscando otimizar orçamentos cada vez mais apertados, sem comprometer capacidades operacionais, a escolha pela plataforma brasileira se torna não apenas lógica, mas praticamente inevitável. E assim, ao longo deste ano memorável, vimos uma espécie de teia estratégica complexa se formando gradualmente diante de nossos olhos. As aeronaves chegaram em voos transatlânticos cuidadosamente planejados. Foram meticulosamente adaptadas aos padrões europeus. A parceria industrial se aprofundou estruturalmente. O contrato foi ampliado significativamente. Novas opções de compra surgiram para outros países. E o discurso diplomático entre Brasil e Portugal ficou ainda mais próximo e colaborativo. O que começou como uma aquisição pontual e aparentemente rotineira, transformou-se em um marco histórico para a defesa europeia. Uma oportunidade sem precedentes para a indústria aeronáutica brasileira e um sinal de alerta estratégico inconfundível para os Estados Unidos. No encerramento natural dessa narrativa documental, surge a conclusão inevitável. Portugal fez sua escolha estratégica baseando-se rigorosamente em capacidade técnica comprovada, desempenho operacional superior e alinhamento estratégico de longo prazo. A Embraer, por sua vez, demonstrou de forma inequívoca que não apenas consegue concorrer em igualdade de condições com fabricantes tradicionais estabelecidos há décadas, como também pode liderar um novo ciclo de modernização dentro da OTAN, oferecendo alternativas viáveis e superiores. E os Estados Unidos, sempre atentos aos movimentos no tabuleiro global, começam a enxergar no avanço brasileiro não uma ameaça militar imediata, mas um concorrente industrial sério que merece ser observado com atenção e respeito. No fim desta análise, o pacto entre Portugal e a Embraer não é apenas um contrato comercial entre dois países lusófonos.
é um marco histórico na aviação militar, um sinal claro de maturidade industrial brasileira. Uma declaração de independência tecnológica moderada, mas significativa. E, acima de tudo, um lembrete poderoso de que o cenário militar global está mudando profundamente e que o Brasil, de forma discreta, mas determinada, está conquistando seu espaço merecido entre as grandes potências mundiais da aviação de defesa.